O episódio começa sem cerimônia, um soco no estômago logo na primeira cena. Jin-woo está de pé, imóvel diante do corpo de Ygritte. Ele examina os itens que caíram, entre eles uma pedra de retorno. Um fio de esperança, mas algo está errado. Se essa pedra apareceu, então a missão ainda não acabou. Como se o sistema respondesse ao seu pensamento, portais se abrem como feridas no ar. Uma voz familiar, gélida, impessoal, ecoa por todo o salão. A missão de troca de classe irá começar. Jin-woo range os dentes. Está exausto. Cada respiração é uma batalha. Cada movimento, um esforço sobre-humano. Mas não há tempo para hesitar. Quanto mais tempo você sobreviver, mais pontos irá acumular. Esses pontos definirão o seu novo trabalho de classe alta. O sistema deseja boa sorte. E a contagem começa. Dos portais emergem soldados de infantaria cobertos por armadura de ferro, tão imponentes quanto inumanos. Jin-woo os encara apesar de tudo, acredita que pode vencê-los. Afinal, já derrotou Ygritte. Ele se move. Furtividade. Ativar. A mana despenca. 200 pontos num piscar de olhos. Mais um a cada segundo. Um preço alto, mas necessário. Então vem a armadilha. Magos escondidos entre os soldados ativam feitiços de detecção. A furtividade evapora como fumaça. Em um instante ele é revelado, cercado. As armaduras avançam como um mar de aço. Jin-woo reage no puro instinto. Seus braços se movem antes mesmo que ele pense. A luta começa, e já é por sua vida. Sem chance de se esconder, ele liberta o que resta dentro de si. Sede de sangue. Ativar. Um brilho selvagem incendeia seus olhos. A besta está solta. Ele se lança sobre os soldados. Cada golpe é um trovão. Armaduras são amassadas como papel, corpos voando como bonecos. Jin-woo é fúria pura, uma tempestade em carne e osso. Mas os inimigos continuam vindo, um após o outro, incontáveis. Então, um golpe traiçoeiro, um inimigo brandindo um martelo colossal, acerta seu ombro com força brutal. O impacto o lança contra a parede. Ao cair, ele vê em câmera lenta, a pedra de retorno escorregando por entre os escombros, sumindo sob os pés dos inimigos. Seu único plano de fuga foi destruído. O mundo gira, o corpo falha, a mana chegou ao fim. Ele tenta se levantar, mas parece carregar o peso de um mundo inteiro. No meio da escuridão, memórias enterradas emergem como espectros, o mais fraco do mundo. Ele se machuca até nas dungeons de nível E. Você tentou, Sung. Talvez seja a hora de descansar. As palavras ecoam cortantes como lâminas invisíveis. O salão de batalha se transforma num tribunal, onde ele é julgado por todos os fracassos do passado. Cada lembrança pesa como 1000 toneladas. Então outra voz surge, mais próxima, mais íntima, mais cruel. A culpa é toda sua. Uma presença se aproxima pelas costas. Ele não precisa olhar para saber. É ele mesmo. Ou melhor, o que costumava ser. Magro, frágil, quebrado. A sombra o analisa com desdém. Você ficou mais forte, mais bonito até. Pausa. E então, mas por dentro, ainda é o mesmo fracote. Só aprendeu a fingir melhor. Enquanto os soldados continuam o ataque com laço, a sombra do passado o esmaga com verdades cruéis. Jin-woo tenta resistir. Grita em desespero. Calha a boca. Mas o grito é engolido pela dor. Um golpe o atinge no flanco. Outro joga de joelhos. Ele é pressionado contra o chão frio. Sem força, sem esperança. Você ainda vai ter que sacrificar muito para continuar. Amigos, família. E então a sentença final. No fim, será você quem causará a própria morte. O mundo escurece. A consciência se desfaz. Um soldado ergue a lâmina. Tudo parece prestes a acabar. Mas então, algo absurdo acontece. Você não concluiu sua missão diária. Será transportado para a zona de punição. Uma notificação aparece como um milagre sem senso de ocasião. No instante em que a lâmina desce, Jin-woo desaparece em um clarão de luz. Quando abre os olhos, está no deserto dos vermes. O inferno de antes, agora um paraíso de segunda chance. Ele respira, vivo, mal há tempo para agradecer. Ele acessa o sistema, compra poções, cura o corpo, mana e expira. A luta não acabou, ela está apenas recomeçando. Enquanto bebe a poção, Jin-woo olha ao redor. As criaturas colossais que antes o obrigaram a fugir ainda estão ali, deslizando sob a areia como predadores à espreita. Mas agora, algo dentro dele mudou. A pergunta já não é mais como sobreviver, mas sim, se eu matar esses monstros, será que eu vou evoluir ainda mais? Ele cerra os punhos. O medo que antes paralisava já não existe. Sua força cresceu, seu corpo mudou, seu espírito mais ainda. Ele não é mais o caçador fraco que mal conseguia fugir com vida. Essas próximas 4 horas não serão de punição, serão 4 horas de ascensão. Enquanto Jin-woo mergulha no caos absoluto da zona de punição, o mundo real segue em um silêncio quase irônico.
Corte para Jin-Na, sua irmã relaxada em casa. A maior preocupação dela no momento: será que o idiota do meu irmão vai lembrar da reunião de pais e mestres? Ela olha pro celular. Nenhuma mensagem, nenhum sinal, nada. Onde é que esse maluco se enfiou agora? Resmunga bufando. Por um segundo, cogita o impossível. Será que ele conseguiu uma namorada e não quer me contar? Diz rindo sozinha, como se a ideia fosse ridícula demais para ser verdade. Mal sabe ela que nesse exato instante Jin-Woo está enfrentando criaturas do tamanho de prédio, esmagando monstros com as próprias mãos e superando os próprios limites. Horas se passam no deserto infernal, e quando a poeira finalmente baixa, Jin-Woo está em pé, rodeado por cadáveres gigantescos. O chão está tingido com o sangue escuro dos vermes que antes o obrigaram a fugir como um rato. Agora, eles jazem aos seus pés. Ele está ileso, firme, o olhar afiado. Seu corpo responde como nunca antes. Os níveis subiram, os status foram refinados. O Jin-Woo, que entrou ali quase sem forças, foi substituído por uma força da natureza. Antes de partir, ele acessa a loja do sistema. Poções de cura, recuperação total, mana, tudo comprado sem hesitação. Mas o destaque é a arma. Uma adaga assassina de cavaleiros, fina, letal, forjada para atravessar até a defesa mais sólida, e não para por aí. Uma nova habilidade surge em seu arsenal, Toque do Dominador, uma técnica sem custo de mana, mas com efeito avassalador, controle absoluto, não força bruta, mas dominação total. Agora ele consegue mover objetos apenas com a força telecinética. Ele vai impor a sua vontade. Com vida restaurada, armas em mãos e novas habilidades equipadas, Jin-Woo está pronto. A punição acabou, o verdadeiro combate começa agora. Ele é transportado de volta ao campo de batalha, e o que vê o faz franzir a testa. Antes era um exército, agora é um mar sem fim de inimigos. Os portais não cessaram por um segundo. 4 horas de invocações ininterruptas. O chão está coberto de armaduras. Assim que ele aparece, todas se voltam para ele, como predadores famintos, e em uníssono avançam, mas Jin-Woo não recua. Ele dá um passo à frente, e o massacre começa. A nova adaga dança em suas mãos. Cada golpe é uma sentença. Armaduras caem como dominós. Ele se move com velocidade, precisão e frieza. Ele não luta mais como um homem, luta como uma força imparável. Mas então, no meio da carnificina, algo não bate. Os magos. Eles estão ali, mas não atacam. Permanecem imóveis como estátuas, mesmo enquanto seus soldados são destruídos. Um arrepio percorre sua espinha. Eles não estão lutando, estão criando. São os magos que invocam as armaduras. Eles são o coração pulsante desse exército. Jin-Woo estreita os olhos. A adaga brilha. Um novo objetivo nasce. Cortar a raiz. Ele avança. Um único golpe. Um mago cai. E no mesmo instante, várias armaduras ao redor desabam. Marionetes sem fio. Confirmação feita. Sem os magos não há exército. Jin-Woo ativa a furtividade mais uma vez. A mana despenca, mas agora ele aguenta. Ele está em outro nível. Os magos reagem como previsto. Habilidades de detecção são lançadas como faróis na escuridão. Mas dessa vez, ele também os vê. Cada conjurador brilha como uma fagulha no campo de batalha. 5 alvos. 5 passos até a vitória. E um por um, eles vão cair. Jin-Woo agora não é mais um caçador, nem mesmo um homem. Ele é uma máquina de guerra. Com uma adaga em cada mão, seus movimentos são perfeitos. Frios, calculados, letais. Cada golpe é cirúrgico, cada passo planejado. O campo de batalha se transforma em um balé de destruição. O Jin-Woo que tropeçava em dungeons fracas ficou no passado. Agora, até seu silêncio exala autoridade. Mas mesmo no auge do caos, seu olhar não revela fúria. Apenas convicção, é um olhar de foco. Ele sabe onde precisa chegar, sabe quem deve eliminar. Cada armadura que cai é só mais um obstáculo superado. Um degrau rumo ao topo, e os 5 magos restantes já estão sentenciados. Jin-Woo não para, com os olhos cravados nos próximos alvos, ele parte com uma sombra brutal. Os 2 magos seguintes não têm chance. Com o toque do dominador, sua nova habilidade, Jin-Woo manipula o campo de batalha como um verdadeiro mestre da guerra. Ele ergue destroços, esmaga inimigos com placas de armadura arrancadas do chão, e até arremessa corpos como se fossem projéteis. Tudo com o poder da pura vontade. Um dos magos é esmagado contra a parede. O outro é perfurado por sua adaga após ser puxado brutalmente pela pedra. Rápido, eficiente, brutal. Mas os 3 magos restantes percebem que sozinhos não têm a menor chance. Em um último esforço desesperado, eles se unem e canalizam sua magia. As armaduras caídas dispersas por todo o campo começam a se mover novamente, mas dessa vez de forma diferente. Eles não se erguem como soldados, elas se fundem, peça por peça, placa por placa. Um colosso começa a se formar no centro da sala. Um golem gigantesco, feito de centenas de armaduras derrotadas. Jin-Woo desvia com agilidade sobre-humana, correndo pelas paredes, pulando de destroços e deslizando por entre os golpes do monstro gigante, como se estivesse dançando. Enquanto o colosso persegue, Jin-Woo muda de direção e parte em linha reta. Um salto, um giro, a adaga atravessa o primeiro mago. Sem pausa ele continua.
O segundo é eliminado na sequência e, por consequência, o terceiro também morre. O campo de batalha silencia e então uma nova janela do sistema aparece, brilhando diante de Jinwoo, enquanto o golem treme, perde o equilíbrio e desaba. Parabéns, a quest de troca de trabalho foi concluída. Um novo trabalho lhe será concedido. Ele apenas encara a mensagem. Finalmente ele deu o próximo passo. O sistema então diz: onde quer que o jogador vá, o ceifador o segue. O caminho do jogador é cheio de corpos e tem o cheiro de sangue. Como o jogador possui força, ele não deixa nada para seus companheiros e se sobrepõe a tudo com sua própria força. Seu desejo por força queima forte o suficiente para chamar aqueles que vagam pelo Vale da Morte. E o exército da morte que segue os seus comandos deve criar um caminho onde sua palavra será lei e você nunca mais precisará da ajuda dos outros. A mensagem do sistema brilha por alguns segundos diante de seus olhos. Seu novo trabalho é necromante. Jinwoo franze o senho, confuso. Necromante? Sério? Murmura. Não faz sentido. Ele nem tocou na inteligência até agora. Nunca teve afinidade com magia de longo alcance, muito menos com invocação. Ele sempre lutou com suas próprias mãos, corpo a corpo, direto e violento. Necromante parecia frágil, distante de tudo aquilo que ele construiu até aqui. Ele até considera recusar. Não é esse o tipo de poder que eu quero. O sistema questiona se ele tem certeza que deseja recusar, pois necromante é uma classe oculta, secreta. Antes que possa recusar, o sistema exibe uma nova mensagem. Tem certeza que deseja recusar? Necromante é uma classe oculta. Trabalhos ocultos são extremamente raros e oferecem habilidades únicas. Jinwoo paralisa por um momento. Seus olhos analisam a tela com mais cuidado. Uma classe oculta. Ele começa a ligar os pontos. Os magos que enfrentou, aqueles que invocavam um exército inteiro de armaduras, também eram necromantes, mesmo que de baixo nível. Sozinhos conseguiram colocar um caçador como ele em apuros, mesmo após ter derrotado Igris. Agora imagine se o necromante fosse forte. Imagine se, além de comandar um exército, ele também fosse uma máquina de combate corpo a corpo. Um exército inteiro sumiu. Eu não precisaria de ninguém. Jinwoo olha para as mãos, ainda segurando as adagas, ainda com o corpo marcado pela luta, mas com nova visão sobre o que pode se tornar. Ele sorri de canto, um sorriso frio, ambicioso. O sistema confirma. Trabalho necromante aceito, convertendo habilidades desbloqueadas. A verdadeira evolução de Jinwoo acaba de começar. O sistema não dá tempo para comemorações. Mais uma janela aparece diante dele. Isso depois que todos os pontos dele foram calculados e que ele foi transferido de necromante para mestre das trevas. Por favor, defina a frase de comando para a habilidade Extração de Sombra. Essa será a palavra-chave usada para trazer à vida os soldados caídos. Jinwoo permanece em silêncio por um instante. Ele olha ao redor. O campo de batalha está coberto de corpos, armaduras destruídas, sangue seco e escuridão. Todos esses inimigos agora poderiam ser seus. Um exército à sua disposição. Ele aperta os punhos. O olhar é firme, decidido. E então, em voz baixa, quase como um sussurro que ecoa com autoridade, ele diz: ergam-se. E nesse momento, a lenda começa. A frase simples, porém carregada de poder e simbolismo, se tornaria icônica. Marcaria Jinwoo como algo que o mundo ainda não está pronto para entender. Aqueles que caem agora se levantarão por ele. A energia escura começa a se manifestar ao redor dos corpos. Num instante, um a um, os magos se erguem. 5 magos e 25 cavaleiros de armadura pesada emergem da escuridão, poderosos e imponentes. Porém, o limite de extração são 30, e o limite de sombras que ele pode salvar para utilizar no futuro são 20. Jinwoo analisa a situação. Precisa escolher quem que ele vai manter. Então,
Ele pensa. E se ele se vira lentamente? Olhar para o centro da sala. Lá está ele, ainda de joelhos inerte. Ygritte. Então, sem pensar, ele cancela a extração de 11 cavaleiros das sombras. 19 ficam ao seu lado. O coração de Jinwoo acelera. Ele dá alguns passos à frente, parando diante do antigo comandante. Respira fundo e então, com voz firme e carregada de respeito e domínio, ele diz: Comandante sanguinário Ygritte, erga-se. O mundo parece perder o fôlego. Um vento cortante atravessa a sala. A escuridão pulsa ao redor do corpo de Ygritte. A aura sinistra ganha forma, girando como um redemoinho de pura energia sombria. E então, a extração de sombra falhou. Jinwoo dá um passo atrás. A mensagem paira no ar como um golpe inesperado. Você tem mais 2 tentativas. Sem hesitar, ele tenta de novo. Porém, a mesma resposta. O silêncio se instala. Jinwoo fecha os olhos por um instante, respirando fundo. Ele não está irritado. Ele está determinado. Com a voz baixa, mas carregada de intenção, ele fala: Pare de proteger alguém que já se foi. E tente me proteger. Estou aqui, na sua frente. Erga-se. Dessa vez, a resposta não é uma mensagem. É um rugido, mudo, da própria escuridão. A sombra de Ygritte finalmente se move. Ela se ergue com uma presença esmagadora, poderosa e inabalável. O novo comandante das sombras ajoelha diante de Jinwoo. Nasce ali não apenas um novo aliado, mas o início de um império das sombras.